Irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo, capítulo 18. Salmo 18, versículo 2. Como disse a Maitê, nós estamos num mês em que nós vamos enfrentar gigantes. Enfrentando gigantes é o tema desse mês. Vamos começar lendo então o Salmo 18, capítulo 2, que diz o seguinte, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Senhor, abençoe esse texto em nosso coração, amém? É interessante porque eu estava preparando a mensagem, eu fui procurar em diversas versões da Bíblia esse versículo e eu descobri 5 versões diferentes, ou seja, o texto em hebraico cabe uma série de palavras que em português cada uma tem uma nuance um pouquinho diferente do que eu acabei de ler aqui, mas todas elas têm um núcleo central que fala rocha, fortaleza, refúgio, escudo, força, salvação, tudo isso relativo a Deus. Por que isso? Quem escreveu esse texto foi Davi, e Davi era um general militar muito consagrado, tanto assim que grande parte dos problemas que ele teve, de inveja e tudo, era porque ele era um vitorioso na batalha, ele entendia de guerra. E nesse texto, ele está louvando a Deus, dizendo, olha, o meu verdadeiro refúgio não é as minhas armas, não é a minha capacidade, não é a minha capacidade militar, não é as paredes de um castelo, não é uma rocha, não é um rochedo, nada disso. O que me dá realmente proteção, o que me garante a vitória, é confiar em Deus, é a força que Deus me dá, é o próprio Deus em si. Não é Jerusalém, não é um escudo específico, não é uma arma de guerra, nada disso. O meu verdadeiro escudo, a minha verdadeira força, o que realmente me dá salvação é Deus, é a presença de Deus em minha vida. E aí é interessante porque quando nós pensamos que quando as coisas estão indo muito bem, a gente diz, nossa, Deus está me abençoando, veio de Deus, está dando tudo certo. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, começam a apresentar problemas, nós começamos a achar que talvez haja alguma coisa errada, que Deus, na verdade, tem um outro plano e que não era bem isso que Deus queria. E nós ficamos um pouco confusos. Assim, mas como que Deus foi permitir isso na minha vida? Como que isso foi acontecer? Por que Deus está permitindo esse problema na minha vida? E eu queria lembrar uma coisa interessante para os irmãos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, para sair do Egito já foi uma dificuldade. Todo mundo conhece o livro de Êxodo, o episódio dos 10 mandamentos, houve uma necessidade de 10 pragas para que eles pudessem ser libertos. Depois eles foram perseguidos, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, que teve que se dividir por uma ação sobrenatural de Deus, e eles então foram para o deserto, caminharam alguns dias e finalmente chegaram na entrada da terra prometida. Deus havia prometido uma terra, e ele disse que era uma terra que manava leite e mel. Moisés mandou 12 espias para aquele lugar, eles ficaram 40 dias olhando a terra, o povo se reuniu na maior expectativa, esperando-se, é agora. E veio uma notícia que eles não esperavam. A terra é muito boa, mas ela está cheia de gigantes. É isso mesmo que vocês ouviram. A terra da promessa era uma terra muito boa, mas ela estava cheia de gigantes. Ela não ia ser dada de mão beijada. Você tinha que conquistar. Você tinha que enfrentar um monte de gigantes. Esses gigantes que eles mencionam
deveriam ser os bisavôs do Golias. Eu sei que toda vez que a gente fala do Golias, né, fala em gigante, lembra logo do Davi e Golias. Esse vai ser o assunto daqui a 2 semanas, alguém vai pregar sobre o Davi e Golias. Mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas que os espias viram, devia ser o bisavô do Golias. E era uma tribo inteira, não era um só não. Golias era um, e esse era uma tribo inteira. Nós vimos um monte de gigantes lá. A terra prometida tinha gigantes. E a gente fica pensando o seguinte: poxa vida, eu pensei que não ia, que eu já estava no paraíso, que não ia ter problema nenhum. Não. Deus nos deu promessa, Deus nos deu bênção, Ele deu uma terra prometida, mas ela tem gigantes, a gente vai ter que enfrentar eles. Os gigantes aqui, eles são metáforas. Quando eu estou falando de um gigante, você não vai encontrar uma pessoa igual Golias aí na rua com 2,70 metros de tamanho. Para quem não sabe, a Bíblia fala que havia um gigante, não era só o Golias, eram gigantes, e pela estatura definida na Bíblia, era mais ou menos em torno de 2,70 metros. Ou seja, eu tenho 1,70 metros e poucos, 1 metro a mais, imagina 1 metro a mais, está quase no teto aqui, né? Uns caras bem grandes. E não era um só, não era uma aberração genética, era um povo inteiro. A Bíblia menciona, a arqueologia também tem encontrado esqueletos grandes assim. Havia um povo realmente exagerado, gigante. Mas o que eu estou falando hoje não são esse tipo de gigante, eles já nem existem mais. São metáforas para situações ou realidades nossas, do nosso dia a dia, que muitas vezes parecem insuperáveis. Nós somos gigantes. A nossa reação é a todo custo ou fugir deles ou tentar derrubar. Eu preciso resolver esse problema. Infelizmente, esses gigantes parece que eles não apenas não vão embora, mas ainda ficam mais fortes com o passar do tempo. São angústias que nós passamos, necessidades de várias ordens, situações pessoais lamentáveis, são gigantes que nos afrontam todo dia. O principal deles, a gente sabe, é o medo. O medo tem mandado muita gente para os psiquiatras, para os terapeutas, para os psicólogos, para as farmácias, para comprar todo tipo de medicamento que não nos deixam dormir, que nos deixam angustiados, que nos deixam com uma série de todo tipo de distúrbio psiquiátrico e emocional. Mas também outros, a inveja, orgulho, vício. Hoje mesmo, você pode estar sob a ameaça de um desses gigantes. Ele te provoca, ele te perturba, talvez alguém caluniou você, talvez alguém tenha movido um processo contra você, talvez haja ameaça contra a sua própria vida. Eu me lembro que eu mesmo já passei por várias situações dessa, na minha vida profissional inclusive. Num dos maiores momentos da minha carreira, eu recebi um comunicado de que eu estava sendo investigado no Ministério Público. Alguém foi no Ministério Público, alguém que eu sei quem é, eu descobri quem era, claro, né? E me fez 5 denúncias no Ministério Público. Eu fui investigado por 1 ano. E depois foi concluído que não havia indício algum de irregularidade. Era uma vingança pessoal. Mas foi 1 ano de muita tristeza, muita angústia. Naquele ano eu recebi o cargo mais elevado que eu já tive na minha carreira. Eu resolvi assim, esquece isso. O Senhor tem muito mais do que isso, tem o Senhor para te dar. Eu lembrei lá do rei Amazias. O que eu vou fazer de todo o talento de prata? Sim, muito mais do que isso tem o Senhor para te dar. Angústia, medo, tudo isso passou. Aquele gigante não me assustava mais. Mas nós temos muitos gigantes. Tem solução para enfrentar gigante? Essa é uma boa pergunta, né? É sobre isso que eu gostaria de meditar nessa manhã. Como é que a gente lida com o gigante? A primeira coisa é que eu tenho que reconhecer que todos nós temos. Essa ideia de assim, olha, eu sou crente, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, ou eu oro, e a minha vida agora não vai ter mais problema nenhum, não vai ter gigante nenhum na frente, vai ser uma bênção. Não, isso é falso. Muita gente vem pregando esse tipo de ideia que é falsa. Eu acabei de dar um exemplo. Deus já havia prometido uma terra, tirou o povo do Egito, mandou eles irem para lá e quando chegou lá tinha gigante lá. Mas como assim? Deus errou? Não, fazia parte do plano de Deus ter que enfrentar os gigantes. Nós temos gigantes que enfrentar. As dificuldades que nós temos, elas não são intransponíveis. Nós temos que enfrentá-las.
Eu gosto muito de um texto que eu venho citando aqui, que é 1 Coríntios 10, 13, mas eu vi uma tradução na linguagem mais moderna que eu achei muito boa, né? De 1 Coríntios 10, 13. Diz assim o texto: as tentações em sua vida não são diferentes das que os outros experimentam. E Deus é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja mais do que você pode suportar. Quando você for tentado, Ele mostrará a você a saída, e para que você possa suportar. É o que está em 1 Coríntios 10, 13, numa versão mais moderna. Achei muito boa. Nada que está acontecendo é diferente do que todas as outras pessoas enfrentam, mas Deus é fiel, você vai poder enfrentar esse gigante. Reconheça-te que ele está por aí e precisa ser enfrentado, não é para fugir deles. Essa primeira coisa, então, seria reconhecer. A segunda, e eu acho que a mais importante, é: todo gigante pode ser derrotado. Não existe gigante que não possa ser derrotado. Davi sabia disso quando ele encontrou Golias, né? Senão, eu posso derrotar. Eu vi uma frase dessas para ser usado, recebi um post, é muito bom para ser usado em coisas de estímulo, né? De autoconfiança, em que tem duas, o Davi, pequenininho, diante de um Golias enorme, e duas frases. Uma diz assim: ele é muito grande, não tem como vencer. Essa é uma frase do derrotado. Só que ele está com uma pedra na mão, e ele diz assim: ele é muito grande, não tem como errar. Assim, uma outra maneira de ver. Ele é tão grande que não tem como errar, só jogar a pedra nele que eu vou acertar. Então é a mesma situação, vista por pontos de vista diferentes. Ele é muito grande. Então não tem como errar, porque ele é muito grande e eu vou acertar ele. O gigante pode ser derrubado. O texto que nós lemos agora, de Salmo 18, no capítulo 2, ele diz claramente uma coisa: você não está sozinho. Esse gigante vai ter que enfrentar uma muralha, ele vai ter que enfrentar uma fortaleza, ele vai ter que passar pelo teu escudo, ele vai ter que enfrentar a tua força que vem do Senhor. Então nós não estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo. Nós estamos muito bem armados para enfrentar esse gigante. Uma terceira coisa: o gigante tem que ser enfrentado, não é para a gente fugir dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Os gigantes precisam ser enfrentados. Não adianta assim, finge que não está acontecendo, finge que não está olhando, né? Tem uma brincadeira que eu costumo dizer: eu não vou no médico, né? Vai que eu descubro que eu estou doente, né? Assim, mas como assim? O fato de você não querer saber se você está doente não vai fazer você ficar são. Você vai continuar doente e vai até piorar, porque se você não trata, só piora. Você tem que enfrentar. Você está doente, vá no médico, descubra e se cure. Você não diz: tem um gigante ali, faz de conta que eu não estou vendo. Isso não vai remover ele da sua vida. Você precisa enfrentar o gigante. Nem que seja o próprio diabo, porque resistindo ao diabo, diz a palavra, ele foge de nós. Por quê? Porque nós temos autoridade. Isso é uma outra coisa que todos nós aqui precisamos saber. Nós temos autoridade para enfrentar gigantes. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20, são palavras do Senhor Jesus. Ele nos deu autoridade e toda a força para enfrentar o inimigo, e nada nos fará dano. Então, os gigantes têm que ser enfrentados, e Deus nos dá força para isso. Jesus nos deu essa autoridade. Nós precisamos enfrentar os nossos gigantes. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que inclusive é o texto da minha conversão, já falei sobre isso em outras mensagens, só que eu vou ler do versículo, o versículo 7 é o versículo da minha conversão, mas eu quero ler do versículo 6 ao 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Nós encontramos o seguinte na palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é a versão do Novo Testamento do que eu acabei de ler lá no Salmo 18, 2. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele vai nos transformar num castelo forte, em outras palavras, para enfrentar o inimigo, resistir firmes na fé. Nós temos que resistir, temos que enfrentar. O Senhor nos vai fortalecer e fortificar para isso. Por que eu não estou entrando em detalhes? Porque cada um tem o seu gigante. Seja ele uma dificuldade física, seja ele uma dificuldade emocional, seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, seja qualquer tipo de dificuldade, você vai ser fundamentado, fortificado, firmado e aperfeiçoado pelo Senhor para enfrentar esse gigante. Creia nisso, enfrente-o, o Senhor é com você. Você se tornará vencedor e verá que os gigantes vão cair e vão ser derrotados. Depois disso, o que eu faço depois disso? Evite de novo o gigante. Davi, quando encontrou o Golias, ele não tinha ido lá para enfrentar o Golias. Quem conhece a história sabe, né? Ele foi lá levar comida para os irmãos e deu de cara com o gigante. Assim, agora já que eu enfrentei um gigante, agora eu vou procurar a casa do gigante, vou enfrentar um por um. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você se afaste. Você enfrenta porque o gigante vem até você, não que você vá até o gigante. Nós temos que tirá-lo da nossa vida. Você não vai procurar problema só porque tem problema, não é assim. Tá? Se eles vierem, você enfrenta. E depois de vencido, você tem que tirar o mal da sua vida. Muitas vezes os gigantes nem sempre, mas muitas vezes os gigantes que vêm à nossa vida são fruto do pecado que existia ou ainda existe em nossa vida. E nós temos que removê-los. Tirar e remover. Senão agora chega, o gigante está abatido. Eu já resolvi esse problema na minha vida, não vou deixar que volte. Se eu tenho um vício e eu me livrei do vício, eu não vou voltar ao vício de novo. Mas eu não sou viciado, eu já parei de fumar 20 vezes. Se você parou de fumar 20 vezes é porque você recomeçou 21, né? Você parou 20, né? Então você é viciado. Não sou viciado não. Eu paro quando eu quiser, só que eu nunca paro. Então não é assim. Se você venceu um gigante, não traga ele de volta para a sua vida. Deixa ele morto lá. Afaste-se do mal. Busque a santidade. Então nós temos que reconhecer o gigante, saber que ele pode ser derrotado, saber que nós temos força no Senhor para fazer isso, que vai nos aperfeiçoar, que nós podemos fazê-lo, mas depois nós temos que continuar o processo de busca de santidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós temos que nos revestir de novo homem. Somos novas criaturas. Então, revestido de novo homem. E segundo Deus, ele é verdadeiro, justo, em santidade. Por último, o último tópico. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Lá no grupo, no nosso pequeno grupo, nós temos estudado sobre fé. E a gente estava estudando o que é viver pela fé. O que é vida de fé? Existe uma frase muito interessante. Viver na fé é ação baseada em confiança. O que é viver na fé? Ação baseada em confiança. Eu confio na palavra de Deus, eu confio no Senhor, eu creio que Ele vai me abençoar e eu vou agir. Eu vou agir em função do que eu conheço da palavra de Deus, do que eu conheço da natureza de Deus, eu conheço do que Deus já me mostrou através da sua palavra e eu vou confiadamente agir, viver pela fé. Vou enfrentar os gigantes, vou buscar santidade, vou confiar que Deus está comigo, que Ele é a minha rocha, que Ele é o meu escudo, que Ele é a minha força, que é a minha salvação e que não há gigante que eu não possa derrubar. Ele é muito grande, então não tem como errar.
Ele é muito grande, não tem como errar. Confie no Senhor. A vida da fé é ação baseada em confiança. Para terminar, eu gostaria de convidar que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Esse pequena parte do texto bíblico, né, ele mostra claramente que a nossa vida ela é cheia de dificuldades que precisam ser enfrentadas. A nossa terra da promessa, como aquela lá do povo de Israel, está cheia, é boa, muito boa, mas é cheia de gigantes. E a gente tem que aprender a enfrentar os gigantes. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tem muita gente que não compreende esse texto, viu? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está se referindo ao diabo. O diabo é o acusador. Assim, o diabo vai te acusar, mas Deus é quem te justifica. Se o diabo não pode te acusar, imagina as outras pessoas. Assim, porque estão me acusando, meu amigo. Nem o diabo tem poder para me acusar. Sabe por quê? Porque é Deus quem me justifica. Mas tem um monte de problemas, tem. Aí ele vai listando, né? Eu não sei se tem alguma lista pior do que essa aqui, viu? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, todas, não algumas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nós podemos enfrentar gigantes, sim, todo o tempo que eles venham até nós para serem derrubados. Nós não vamos até eles. A nossa busca é em santidade, é buscar a presença de Deus todo o tempo, mas no poder que o Espírito Santo nos dá, com a presença do Senhor em nossas vidas, que é o nosso castelo, o nosso escudo, a nossa força, a nossa salvação, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Pai, obrigado por essa breve meditação, por essa palavra que edifica o nosso coração. Que tenhamos a certeza de que não há gigante que não possa ser enfrentado e derrubado. Que mesmo diante da tua promessa, ela vem com gigantes juntos e nós devemos confiar em ti, ter uma vida de fé, uma vida de ação baseada em confiança, confiança na tua presença em nossas vidas, confiança nas suas promessas, confiança na tua palavra, que podemos enfrentar todo tipo de gigante e sermos mais do que vencedores, como diz a tua palavra. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome daquele que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém.